Aleluia. Quantos aqui já estão sendo impactados pela presença do Espírito Santo? Dá uma glória a Deus, aleluia. Tem sido muito edificante esse preparativo para essa conferência. Estamos vivendo intensamente tudo aquilo que nós vamos pregar. Isso foi algo que o Espírito Santo colocou em nossos corações, para que nós não nos colocássemos aqui e falássemos palavras vãs, palavras que não seriam uma realidade em nossas vidas. E estamos muito felizes de estar vivendo tudo isso, de estar anunciando as boas novas do Evangelho. E também estamos muito felizes de estar recebendo todos vocês aqui nessa tarde. E também é um grande privilégio de poder ter pessoas que estarão aqui ministrando, falando do amor de Deus, trazendo uma mensagem para impactar nossas vidas também. O louvor foi maravilhoso, tem muito mais por vir. Não está restrito também somente a um segundo momento ou a um culto de amanhã, mas viveremos muito mais do que Deus tem para nossas vidas. Isso não pode ficar restrito em alguns cultos. Bom, e nesse momento eu gostaria de convidar o pastor Davi para trazer uma mensagem para nós. É um pastor que é uma referência para nós, um pastor jovem. O pastor Davi tem 31 anos, missionário pela Companhia NC, e é um privilégio estar recebendo ele aqui nessa tarde. Pastor da Nova Vida de Heliópolis. E a palavra é toda sua. Boa tarde. Boa tarde. Esse ficou melhor. Esse cara sabe das coisas. E muito feliz de estar aqui nessa tarde, muito honrado. E essa igreja carrega consigo a capacidade de sempre me surpreender. Toda vez que eu chego aqui, essa igreja está mais bonita, tem sempre algo a mais que foi acrescentado. E hoje, em especial, eu acho que o que torna esse lugar mais bonito é a sua presença. Fala para a pessoa que está do seu lado, você deixa esse lugar mais bonito. E me encanta a excelência de tudo que acontece aqui, me encanta como, eu não sei se tem um charme a mais, mas todas as vezes que eu venho aqui eu percebo algo diferente. E nessa tarde, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, eu prometo que vai ser a penúltima vez que eu vou te manter de pé hoje. Efésios 4, vamos ler a partir do verso 1. E quem já achou, fala comigo, Deus é bom. Deus é bom. Amém. Vamos ler então. E diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Somente até aí, curva sua cabeça comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa tarde. Te agradecemos, Pai, porque no dia de hoje o Senhor nos trouxe até aqui, a Tua presença, Jesus, nos conduziu até aqui para termos contigo, Senhor, momentos de adoração, e já podemos sentir, Pai, a Tua presença sobre esse lugar, já podemos sentir, Jesus, o Senhor passeando por aqui, e é constrangedor para nós, Senhor, pequenos, sentirmos, Jesus, a necessidade, Jesus, de receber um pouco mais, e sabemos que há uma porção liberada para nós nessa tarde, há, Jesus, um derramar do Teu Espírito que foi separado para nós nessa tarde, e já Te adoramos, Jesus, em meus louvores, já bendizemos o Teu nome, Senhor, já fomos encontrados por Ti, Senhor, ao longo dos louvores, mas nós Te pedimos que essa presença não se afaste desse lugar. Eu, Jesus, pessoalmente te peço, não me permita estar aqui nesse lugar sozinho, Senhor, que essa palavra, Jesus, não venha de mim mesmo, mas que essa palavra, Jesus, venha do Teu coração, que seja a Tua vontade para a Tua igreja nesse momento, que seja o Teu querer para cada um de nós nesse momento, Jesus. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui, e Te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Usa a minha vida, que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém.
Você pode se assentar. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Lucas pelo convite, pela paciência. Líder de jovem está acostumado a ter trabalho, a estar sempre correndo atrás. E eu dei bastante trabalho para o Lucas esses últimos dias, gente. E eu tenho vivido uma fase da minha vida um pouco complicada, porque fora as minhas demandas, as demandas do ministério, eu tenho 2 filhos, eu me chamo Davi, como ele falou, e eu sou casado com a Karina, que está aqui, de longe a mulher mais linda que está nesse lugar hoje. E eu sou pai de 2 crianças, o Luca, que tem 2 anos, a Betina tem 6 anos, e nesses últimos tempos eu estou ajudando um amigo meu numa obra. Ele pegou as chaves de um apartamento e está reformando o apartamento todo, e esse meu amigo não mora aqui no Brasil, ele trabalha fora do país, e não tem como, não tem alguém que ajude ele nesse sentido, e eu estou, algo que hoje eu estava com meu pai, e parecia que seria umas 2 semanas, já está completando um mês, e graças a Deus, o Senhor, durante esse tempo, tem colocado pessoas pacientes, como o Lucas, na minha vida, que entendem esse momento, minha esposa e familiares, ao bispo também, que hoje torna a minha tarefa aqui um pouco mais difícil, que é sempre difícil pregar, tendo um pastor tão experiente na primeira fila. Eu pensei que ia chegar aqui para pregar para jovens. Temos aqui um teólogo, alguém com tanta bagagem, mas ao mesmo tempo é alguém que exerce sobre a minha vida uma influência. E a maior lição que eu posso aprender com o bispo enquanto pastor é olhar, independente para quem seja a pessoa, com olhos de amor. E todas as vezes que eu estou com o bispo, e não porque ele está aqui, mas eu percebo que ele não trata com distinção, seja uma criança, seja um pastor de uma igreja relevante, seja um outro bispo, ele sempre trata todo mundo igual. E é muito espantoso para mim ver que ele lida com as crianças, e esses dias meu pai falando que ele ministra a aula no Geração Vida, e em tudo está participando. Esse é o modelo de pastor que eu gostaria de ser. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Lá na igreja eu costumo dizer que eu sou um pastor, eu era, estagiário, e já tem 2 anos, eu já saí da fase do estágio. Acho que hoje eu sou um pastor júnior, pastor em aprendizado, e a cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais. E quando eu recebi esse tema, eu senti queimando dentro do meu coração algo que há bastante tempo eu já não pensava. E como o Lucas falou, no ano de 2016 eu passei pelo processo de estar numa base missionária em tempo integral. Foi lá que eu conheci a minha esposa. E durante esse ano, muito foi falado sobre chamado. Ele começou o culto, ele abriu o culto perguntando quem já sabe o seu chamado. Eu queria te provocar um pouco mais e queria saber, quem não sabe qual é o seu chamado? Eu não sei se você vai ter coragem de admitir publicamente, mas há alguém aqui que não tem convicção do que é, mas gostaria de saber o que é e não tem essa definição? Algum corajoso? E na verdade é muito subjetivo. E durante esse ano de 2016 a gente foi tratado em muitas ocasiões, em muitas oportunidades. E para você entender, o curso aconteceu no interior de São Paulo, numa cidade chamada Ibiúna, lá na base do Giovanni Si. E nós passamos lá 10 meses, 100% integral, distante da família, vivendo, respirando, se alimentando, estando ali. Quem já foi em retiro de carnaval, retiro, acampamento de igreja, sabe que é muito bom, mas é muito bom também ter um lugar para voltar. Quando termina, a gente volta, dorme na nossa cama. E era um retiro que não acabava nunca. Um retiro de 10 meses, vivendo num sítio, em vida comunitária, dormindo mal, comendo mal, mas foi o período da minha vida em que eu mais desenvolvi. E desde essa época eu trago comigo esse texto, e esse texto é muito difundido, é um texto muito conhecido, muito abordado na igreja e amplamente discutido, já foi tema de lições de escola dominical. Mas eu queria, nesse primeiro versículo, abordar com você algo que talvez você não tenha visto,
talvez você não tenha sequer ouvido falar. E o apóstolo Paulo se dirige no início dessa carta à igreja de Éfeso, e ele começa: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, e abre aspas, abre um parênteses aqui. Nesse período o apóstolo Paulo estava vivendo, e não de maneira abstrata, mas ele estava literalmente preso, encarcerado, e ele continua, e ele chama a nossa atenção, ou na verdade ele dirige esse texto à igreja de Éfeso, chamando a atenção daquela igreja, para que eles continuassem caminhando, para que eles continuassem se portando de maneira digna da vocação que eles foram chamados. E a palavra chamado aparece nesse único versículo 3 vezes, e a primeira vez que ela aparece, ou a primeira palavra que para nós é traduzido do original como chamado, é rogo-vos. Repita comigo: rogo-vos. E quem usa esse linguajar no dia a dia? Geralmente quem é militar usa esse tipo de linguagem formal. Se tem algum advogado aqui, em documentos formais também é usado esse tipo de linguagem. Mas o que o apóstolo Paulo está usando aqui é uma palavra chamada paracaléu. Fala comigo: paracaléu. A gente vai ter uma breve explicação do grego aqui, que significa, para nós é traduzido como rogo-vos, mas significa chamar a atenção, chamar para o meu lado, convocar, dirigir-se-á, falar a, recorrer, apelar, admoestar, exortar, rogar, solicitar e pedir. E é incrível como era a riqueza de um simples diálogo nesse tempo, porque hoje as palavras têm sentidos e significados muito genéricos, mas nesse momento aqui, nós vamos ver 3 palavras que são traduzidas para nós em português, basicamente com a mesma coisa, mas com intenções e significados diferentes. E quando o apóstolo Paulo começa falando: eu rogo a vocês, eu chamo a atenção de vocês, eu transmito algo que tem em mim a vocês, desde que vocês prestem atenção. E é mais ou menos isso que ele está falando. E o primeiro nível de chamado que nós vemos aqui nesse texto é quando Deus nos chama a nossa atenção. Eu não sei se você já se sentiu vivendo a vida no modo automático, não sei se você já parou para pensar ou se deu conta em algum momento da sua vida que parece que as coisas estão simplesmente acontecendo, e você vai vivendo um dia após o outro, e você amaldiçoa a segunda-feira, no domingo, quando você acaba o culto, você vai começar tudo de novo, fica torcendo para sexta-feira chegar, para enfim você postar lá um sextou. Eu tenho uma sobrinha que ficou famosa por essa expressão, e muitas pessoas vivem a segunda esperando a sexta, esperando o início de um final de semana, e assim era com essa igreja. E o apóstolo Paulo se dirige a essa igreja, e nessa tarde nós somos admoestados, somos chamados a atenção pelo Senhor, para que fujamos dessa vida cotidiana no modo automático. Então o primeiro chamado de Deus para você, o primeiro chamado de Deus para mim nessa tarde é: ei! E alguém consegue estalar o dedo? Quem sabe estalar o dedo? Eu não sei estalar o dedo, é algo que eu nunca aprendi. E a minha filha, com 1 aninho e pouco, ela já estalava o dedo, já me humilhava, mas eu nunca aprendi a estalar o dedo. Mas o início dessa carta é esse estalar de dedos, é chamar a atenção. Eu não sei de que forma o Senhor te chama a atenção. E para quem tem criança em casa, sabe que criança tem todas as técnicas, toda uma maneira aprimorada de chamar a atenção. E nós temos alguns adolescentes aqui, e na semana passada eu estive num shopping, e estando lá nós vimos 2 adolescentes vestidas uma roupa um pouco chamativa. Eu não lembro exatamente o que era, mas era uma fantasia, e a Betina tem uma fantasia do Stitch, quem conhece o personagem, e aquelas 2 meninas andavam, e por onde elas passavam, elas chamavam a atenção. Eu não sei se você conhece alguém assim, eu não sei se aqui na igreja tem alguém assim, que por onde passa chama a atenção, que rouba os olhares e se veste de uma maneira um pouco peculiar,
e fala de uma maneira peculiar. Lá na igreja de Heliópolis nós tínhamos uma irmã que já não congrega mais lá, mas era impossível não saber que ela estava, porque ela falava de maneira expressiva, ela se vestia de maneira expressiva. E alguém conhece alguém assim? Uma pessoa que se veste de uma forma que não tem como não chamar a atenção. E enquanto o Senhor palestrava comigo, enquanto eu preparava esse esboço, me vinha à cabeça as maneiras que o Senhor chama a nossa atenção. Há quem chame a atenção pelo vestir, há quem chame a atenção pelo falar, há quem chame a atenção por uma qualidade, há quem chame a atenção por um defeito. Mas aqui o apóstolo Paulo começa a chamar a nossa atenção, e não para que a nossa atenção fique nesse ponto. E o primeiro ponto do chamado é justamente esse: é quando você desperta, é quando você sente algo queimando dentro de você, quando a sua vida já não pode mais continuar da mesma forma, quando você não se vê contente vivendo os seus dias, parece que algo dentro de você clama por algo mais, parece que dentro de você surge uma inquietação, algo que te impulsiona a buscar algo mais. Eu não sei se nessa tarde alguém chegou aqui buscando algo mais, buscando receber de Deus algo mais, buscando receber da parte de Deus algo que já não tinha, porque se chegamos aqui e saímos da mesma forma, será só mais um culto. Mas cabe a você, nessa tarde, nessa noite, amanhã, receber de Deus algo mais. Cabe a você desejar algo mais. E ele continua: eu, o preso do Senhor, eu rogo a vocês para que vocês andem de maneira digna, com a vocação. E a palavra vocação é traduzido para nós da palavra clésia. Repita comigo: clésia. E clésia é um outro tipo de chamado. Já se trata de um convite formal, um convite para uma festa, ou nesse contexto aqui, um convite divino para receber de Deus alguma coisa. Então, a segunda esfera do chamado presente nesse texto se trata daquilo que tem dentro de você. Se no primeiro momento o apóstolo Paulo nos chama a atenção para algo que está do lado de fora, ele chama a nossa atenção para prestar literalmente atenção naquilo que ele estava falando. Agora ele fala de algo que ninguém vê, algo que está dentro de nós, algo que tem dentro de você, essa vontade descabida que você não entende. Por que será que você é assim? Porque a nossa vocação fala exatamente disso, daquilo que tem do lado de dentro. A palavra vocação em português vem traduzida do latim vocare, que é chamamento, chamado, algo que te impulsiona a fazer as coisas do jeito que você faz. A sua vocação te leva a se vestir do jeito que você se veste. E eu achei incrível, e eu reparo um pouco as coisas, e eu não sei se você percebeu, mas do lado de cá a palheta era uma cor, tinha alguém no centro com uma outra roupa, do lado de lá a palheta já era uma outra cor, e não tem como ter sido por acaso, de maneira intencional. Foi por acaso? Foi o Espírito Santo, então foi Deus que fez, mas de maneira muito organizada. Os verdes estavam do lado de lá, os marrons do lado de cá, e a ministra aqui de branco. E de onde será que vem isso? De onde será que vem essa combinação de roupa que você vestiu hoje? Quem pensou no look de hoje? Quem já sabia exatamente o que ia vestir? É disso que o apóstolo Paulo está falando. Você precisa caminhar de acordo com isso que tem dentro de você, essa vocação. E ele vai e se aprofunda ainda mais da vocação com que fostes chamados. É a terceira vez que a palavra chamado aparece nesse texto. E é interessante que as outras duas palavras são variações dessa mesma palavra. Agora chamados é traduzido como kalel. Repita comigo: kalel, que significa chamar em alta voz, convidar pelo nome, dar nome a, receber de, ostentar um título entre homens, saudar alguém pelo nome. Esse terceiro nível de chamado fala de uma intimidade. Eu falo com o Mateus, eu falo com a Júlia, eu falo com o André, pessoas que eu conheço, eu falo com o Lucas, porque eu tenho um mínimo de intimidade. Talvez eu nunca tenha ido na casa de alguns deles, eu nunca fui na casa do André, eu nunca fui na casa do Lucas. Os outros que eu citei, a Karina mora comigo, o Mateus eu sei onde mora, o Mateus vive na minha casa.
Então, nós temos aqui 3 âmbitos de chamado. E nesse momento eu queria te convidar a pensar comigo em qual deles você se encontra, em qual dessas etapas, em qual desses significados você se aplica. E eu quero te dar parabéns porque você já aprendeu hoje 3 palavras em grego. E eu quero te convidar agora a abrir comigo no livro de Gênesis. Gênesis 3, no verso 9. Gênesis 3, 9, que diz assim: E chamou o Senhor, repita comigo, chamou o Senhor, Deus o homem, e disse-lhe: onde estás? Há alguma tradução diferente dessa aqui? Alguma outra versão vai estar escrito: chamou o Senhor Deus a Adão. Alguém está escrito Adão na versão de alguém? Então guarda isso aí que daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas a primeira vez que a palavra chamado surge, não no Novo Testamento, mas surge na Bíblia, é justamente nesse texto. E para você entender do que se trata, Gênesis 3 narra para nós a trajetória da queda do homem, narra para nós como a serpente, astuta como era, consegue convencer primeiramente Eva, logo depois o seu esposo, de ir contra aquilo que Deus tinha determinado. E é muito interessante que muitas vezes nós associamos chamado à prática de alguma coisa, e você pergunta para um músico qual é o seu chamado e qual é o teu nome? Asaf. Asaf tem nome de músico. E talvez você se referir a Asaf, é óbvio, qual é o chamado do Asaf? Alguém tem dúvida do chamado do Asaf? E você tem clareza do seu chamado? E qual é o seu chamado? Servir. E por muitas vezes nós achamos que o nosso chamado está relacionado ao que fazemos, quando na verdade o nosso chamado está relacionado ao que nós somos. Você não tem um chamado específico para fazer alguma coisa, você tem um chamado para ser alguém. Você tem chamado para se comportar de uma maneira digna, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo começa falando, para que você se porte de maneira digna do seu chamado. E nesse contexto aqui, o Senhor está chamando ao homem, e Ele faz uma pergunta, e a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa palavra chamado, agora não em grego, mas em hebraico, é traduzido para nós da palavra kará, que quer dizer chamar, gritar, emitir em alto som. E Deus usa essa palavra, essa mesma palavra para designar, chamou o Senhor dia, é essa palavra que aparece. E para cada coisa que Deus cria e Ele determina um propósito, Ele usa a palavra, chamou. O autor, quando escreve o livro de Gênesis, usa a palavra, chamou, para determinar o propósito. E Adão é instituído lá naquele lugar com um propósito claro. Ele precisava governar, ele precisava cultivar aquele jardim e ele precisava designar os nomes. A tarefa que Deus dá para Adão no jardim é: você vai dar nome a tudo que existe, você vai dar identidade para tudo que existe. Tudo foi criado, algumas coisas o próprio Deus disse o que seria, como se chamaria, mas todo o resto ficou em cargo de Adão. E é interessante que quando Adão se distancia de Deus, a Bíblia fala, e algumas das pessoas estão aqui, nós falamos sobre isso lá em São Paulo, no congresso que teve lá em São Paulo, na viração do dia, num momento oportuno que era de costume o Senhor passar pelo jardim, uma brisa suave soprava sobre aquele lugar e a presença de Deus se manifestava física e corporeamente naquele lugar. Mas naquele dia o Senhor chegou naquele lugar e ele percebeu algo diferente, porque quando ele chega lá, ele já não encontra o homem e a mulher no lugar de costume, e então ele decide chamá-los. E o chamado de Deus para aquele casal naquele dia traz para eles um temor, e a resposta de Adão é: eu ouvi a sua voz e temi, por isso me escondi.
E ele acrescenta, porque eu estava nu. E não é sobre isso que eu quero falar, mas a palavra cará, lá do hebraico, se apresenta para nós nessa tarde. O Senhor grita em seu favor nessa tarde. Você está aqui não pelo convite de alguém, não para atender a uma demanda de uma igreja, não porque a sua liderança te trouxe aqui, não por uma convocação de um evento, mas porque o próprio Deus decide gritar o seu nome. Eu não sei aonde você se encontra, eu não sei se você anda por aí se escondendo de alguma coisa. Talvez o pecado tenha te levado para esse lugar, aonde você já não se sente digno de ser chamado. Mas a boa notícia para você nessa tarde é que o Senhor grita o seu nome, porque Ele tem intenção, Ele tem interesse em te trazer de volta. O chamado do Senhor não é para que nós vamos fazer alguma coisa, é para que nós voltemos ao nosso lugar de origem. O Senhor te traz aqui nessa tarde para te lembrar que você é filho amado, você é alguém em quem Ele tem interesse. Não é por acaso que você está aqui, não é porque você é obediente à sua liderança, não é porque você não tinha mais nada para fazer, é porque o Senhor grita o seu nome. E a palavra de Deus para você nessa tarde é: onde você está? E nós humanos tratamos os nossos erros, os erros do próximo, de maneira muito diferente da que Deus trata. Porque a pergunta de Deus poderia ser: o que você fez? Mas a pergunta de Deus para Adão naquele momento é: aonde você está? E a pergunta de Deus para você nessa tarde é: aonde você está? Que não vivendo o propósito que eu determinei para você? Aonde você está que não cumprindo aquilo que já foi estabelecido sobre a sua vida? Aonde você está que não me servindo? E é muito interessante que o Asaf falou: o meu chamado é servir. Enquanto ministro de louvor, enquanto Ele nos conduz à adoração, Ele nos leva a esse lugar, Ele nos leva a um lugar de contato com Deus. E a música tem esse poder, a nossa adoração tem esse poder. E talvez ele não tenha a noção, ou talvez ele não tenha tido a clareza, mas ministrar é literalmente servir. Um ministro do Evangelho é alguém que serve através do Evangelho. Um ministro do louvor é alguém que serve a igreja através do louvor. E muitas vezes nós queremos um lugar de evidência, muitas vezes nós queremos um lugar de destaque, muitas vezes nós queremos um título. Eu preciso ser um pastor para então eu realizar as coisas de pastor. Eu preciso ser reconhecido diácono, ordenado diácono, para então eu realizar o ofício diaconal. Eu preciso ser reconhecido como um músico, para então eu fazer. Quando na verdade a palavra de Deus para nós nessa tarde é: Ele te chama aonde você está. Não importa se você não está num lugar de evidência, Ele te chama para servir. Não importa se talvez aquele que está do seu lado não reconheça em você alguém preparado, alguém disposto a servir. O Senhor te chama de maneira deliberada nessa tarde. Aonde você está, eu tenho interesse em usar a sua vida. Aonde você está, eu quero me reconectar a você, para que então você viva o seu propósito. O pecado não pode te tornar inapto. A timidez não pode te tornar inapto. A vergonha não pode te tirar desse lugar. A frieza espiritual não pode te tirar desse lugar, porque a voz do Senhor te alcança nessa tarde e a gente pergunta: aonde você está? Já não está mais em questão aquilo que você fez, já não está mais em questão o caminho que talvez você tenha se desviado. Nós não estamos falando aqui nesse momento sobre aquilo que você fez de errado, e talvez você tenha chegado aqui nessa tarde carregando a culpa de algo que você fez errado, carregando a culpa de ter se afastado da presença. Mas a palavra de Deus nessa tarde é: aonde você está? O Senhor não se importa com aquilo que já passou, Ele se importa como vai ser daqui para frente. Ele não se importa com a sua vida até aqui, desde que você viva uma nova vida a partir de agora. Ele te chama aonde você está. E a única coisa que importa para Deus naquele momento não era necessariamente, porque as consequências do pecado vieram mesmo depois deles terem ouvido a voz do Senhor, e nós precisamos lidar com as consequências.
Mas Deus não suportava lidar com a distância, não suportava estar no lugar que era costume eles se encontrarem. E muitas vezes o Senhor vai até o lugar que Ele te encontrava, e muitas vezes Ele não te encontra. Muitas vezes Ele vai àquele quarto onde era um hábito você se ajoelhar e você se rasgar na presença dEle, e Ele não te encontra. Talvez você tenha chegado aqui esperando um apontamento para um lugar para você ir, e a palavra de Deus para nós nessa tarde é um lugar para você voltar. O céu não é um lugar que alguém vá, o céu é um lugar que alguém volta. Não faz sentido você servir a Deus esperando ir para algum lugar sem antes ter voltado para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. O Senhor nos reúne aqui nessa tarde para nos levar de volta ao jardim. O primeiro chamado que eu quero tratar com você não é um chamado para fazer, é um chamado para ser. E o propósito eterno de Deus sempre foi e sempre será habitar em nós, habitar conosco. O seu nome é Emanuel, Deus conosco. Jesus vem até aqui, Ele se veste dessa roupa humana, Ele se veste de carne e osso, para mostrar para mim e para você, que Ele tem interesse em se relacionar comigo e com você, Ele tem interesse em participar da sua vida. E o propósito de Deus não é o evangelismo, porque o evangelismo tem uma data de validade, porque no momento em que Jesus nos levar com Ele, não faz mais sentido evangelizar. Nós não estamos, e o propósito real de Deus não é missões, e precisamos ir, eu não estou descredibilizando todas essas coisas, mas o propósito eterno de Deus é se relacionar com você, é te conhecer e se fazer conhecido a você. Na eternidade não vai haver nada a não ser conhecermos como Ele é. Quando estivermos lá, o veremos como Ele é, e a eternidade não será tempo suficiente para um Deus infinito. Estar com Ele é o que Ele quer de mais importante. E para você que na sua versão tinha ali a palavra Adão, é uma força de expressão, porque eu não sei se você sabe, mas Adão não é um nome próprio. Muitas vezes nós nos referimos a Adão como Adão, mas Adão não era necessariamente o nome daquele homem, porque Adão significa homem, homem da pele vermelha, homem feito do pó da terra, porque em momento algum fica claro para nós o nome daquele primeiro indivíduo. Eva é nomeada após esse versículo que nós lemos. Passadas as consequências do pecado, passado como seria a vida a partir de agora, Adão, ou o homem, dá para Eva o seu nome, e Eva significa cheia de vida, aquela que dá vida, ela é a mãe de todos. Mas Adão não tem o seu nome claro aqui na perspectiva bíblica, porque a identidade daquele homem estava em Deus. E quando eu e você aceitamos a Jesus, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas não será o meu nome Davi. Na eternidade eu não vou me chamar como me chamam aqui. Tem um nome que somente o Pai sabe qual é. Eu não sei se você sabe, mas você tem um nome que somente o Pai sabe qual é. E foi escrito no livro da vida um nome que não é comum a nós, um nome que não é conhecido por nós. E o que essa palavra tem para nos dizer é exatamente isso. Quando Deus grita no jardim, Ele fala um nome que não era necessariamente Adão, era um nome que somente Ele sabia. Porque a nossa identidade precisa estar firmada em Deus, a nossa identidade precisa estar projetada em Deus, porque aquilo que eu sou não é necessariamente aquilo que eu faço. Em alguns lugares me conhecem como o pastor Davi, em alguns lugares me conhecem como o marido da Karina, no ambiente de trabalho dela eu sou conhecido como o marido da Karina, na escola dos meus filhos eu sou chamado como o pai da Betina, o pai do Luca. E Deus, como que será que Ele me chama? Como será que a quem mais importa, de que maneira eu sou conhecido? E eu quero te convidar nessa tarde a refletir comigo sobre isso. De que maneira o Pai da eternidade te chama? De que maneira você é conhecido pelo nome do Senhor? Porque quando chegar o grande dia, e pouco se fala hoje em dia sobre isso, a palavra para aquele que não cumpriu o seu propósito aqui na terra é: afasta-se de mim, porque eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei o seu nome. Em outras palavras, Deus está falando: ei, você me serviu
E alguém vai dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei. Mas não se trata do fazer, não se trata do executar, se trata de ser conhecido por Deus. O nosso chamado não é realizar alguma coisa, mas é conhecer e ser conhecido por Deus. Porque quando chegar o grande dia, não importa tudo aquilo que você fez, porque cumprir o nosso chamado humanamente é fácil, é simples. Porque você me vê aqui hoje, eu transmito a palavra, eu entendo, eu busco, eu estudo, eu ministro, eu oro, eu prego, eu visito, eu evangelizo. Mas você concorda comigo que é possível fazer tudo isso estando em pecado? Existe um scanner que você consegue olhar daí saber se eu estou ou não em pecado? Ou se alguém que faz e realiza está ou não em pecado? Se alguém que sobe o altar, alguém que toca, que ministra, e por mais que a gente tenha zelo, não existe um mecanismo que dê a nós a certeza de que A, B ou C está apto a fazer. Porque não é pelo fazer. O nosso chamado não é para fazer. Deus não te chamou para ministrar louvor, Deus não te chamou para pregar, Deus não te chamou para evangelizar, Ele te chamou para se relacionar contigo, para te conhecer, para entender quais são os anseios do seu coração, para que você conheça Ele como Ele é. E o pecado se torna irrelevante, porque na medida em que conhecemos a Deus como Ele é, nada é para nós mais interessante. Como cantamos aqui, tudo perde o valor, há uma satisfação, há um contentamento, e o pecado já não ocupa mais na nossa vida um lugar, e eu não preciso mais lutar contra o pecado, quando eu entendo que o Todo-Poderoso está comigo todos os dias. Ele me dá a mão, e com Ele eu caminho todos os dias de mãos dadas. Com Ele eu entendo que se torna mais fácil. Então não é sobre aquilo que você vai fazer, mas é sobre aquilo que você vai ser. Em Mateus, no capítulo 3, no verso 17, Jesus é batizado, e no momento em que Jesus é batizado, ouve-se uma voz, o texto diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Naquele momento, Jesus tem a sua identidade exposta. Jesus que já sabia quem Ele era, Jesus que já se comportava até esse momento, sendo o Filho de Deus, tem publicamente, claramente, expressamente a sua identidade exposta. E a partir daquele momento, não existe, com exceção de um único texto, um momento em que Jesus não se refira a si mesmo como o Filho de Deus. Não tem um momento em que Jesus se refira a Deus, a não ser chamando por Pai. Mas imediatamente, e isso me fascina, porque acontece exatamente assim na minha e na sua vida. Jesus é batizado e imediatamente o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado. E talvez haja aqui entre nós alguém que está começando a caminhada agora, alguém que aceitou Jesus faz pouco tempo, alguém que se batizou faz pouco tempo, e lida com as tentações, porque Satanás sabe exatamente aonde tocar. E logo depois de Jesus ter a sua identidade anunciada, Satanás no deserto, e precisamos entender, abre um adendo aí, que quem conduz eu e você, quem nos conduz ao deserto é o Espírito Santo. Satanás não tem o poder de nos levar para lugar nenhum. O Espírito conduziu Jesus ao deserto, estando no deserto, Satanás entra em ação, e ele começa a questionar se você é o Filho de Deus. Então ordena que essas pedras se tornem pães e resolve o seu problema momentâneo. E é exatamente assim que Ele faz na nossa vida. Porque você tem a facilidade de resolver agora. Porque imagina um Deus todo-poderoso, encarnado, materializado, sentindo fome. E Satanás fala: você tem um problema existencial, um problema momentâneo, e você pode resolver o seu problema momentâneo. Basta você abrir mão da sua identidade. E todas as vezes que pecamos para resolver um problema momentâneo, porque o pecado vem para nós para resolver aquele momento, não existe um pecado que dê para nós uma satisfação no longo prazo, não existe nenhuma prática pecaminosa que nos leve a um contentamento, e você está lá, satisfeito na presença de Deus, quando de repente você vê uma necessidade carnal, e o pecado entra na sua vida por um momento. Em algumas vezes é literalmente um momento, um beijo, um abraço,
uma mensagem mal escrita, uma intenção mal interpretada. Mas Jesus não troca a sua identidade, porque Jesus sabia quem Ele era. E muitas vezes nós caímos e pecamos, porque não temos a noção de quem nós somos. Somos filhos de Deus. Jesus vem à terra como o Filho unigênito de Deus, mas quando Ele volta, Ele se torna o primogênito. Se Ele é o primogênito, isso significa que depois dele virão muitos filhos. E eu estou aqui nessa tarde diante de muitos filhos de Deus, e muitas vezes você não tem noção, porque a sua postura diz exatamente quem você é. A maneira como você caminha diz exatamente sobre isso. E é sobre isso que o apóstolo Paulo começa a falar. Eu chamo a atenção de vocês para que vocês caminhem de forma digna do chamado de vocês. Vocês precisam saber quem vocês são e a maneira como vocês andam. E ele continua: se você é o filho de Deus, então jogue-se daqui, prove as leis da natureza, prove a sua soberania. E muitas vezes nós somos confrontados a provar alguma coisa, e o Espírito de Deus te traz aqui nessa tarde para te lembrar que você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. A sua santidade não é algo que você deva colocar numa vitrine para provar alguma coisa para alguém. Ser santo não é se expor como santidade, é postar no status 5 horas da manhã você fazendo um devocional, ou você dizer e se declarar: não, eu não posso porque eu sou santo. É justamente isso. A santidade é uma separação. Alguém santo, alguém consagrado e alguém separado. E muitas vezes nós expomos uma espiritualidade que nós mesmos não damos conta, porque é difícil de carregar, é um fardo pesado demais para a gente carregar sozinho. E é sobre isso que Jesus está falando: vinde a mim, você que está cansado, abatido, você que está sobrecarregado, toma o meu fardo, que é suave, é leve. E muitas vezes nós vivemos uma vida na presença de Deus, carregando um fardo que nós não podemos carregar. Não se trata de uma vida pesarosa. Dizer não ao pecado não é algo que precise custar todos os dias. E haverá uma guerra acontecendo, mas se você lutar sozinho, pode ter certeza, vai ser muito mais difícil. E Ele está lá contigo. Mas se tu és o Filho de Deus, então... E quantas vezes nós nos deparamos com propostas, com suposições, mas se você é mesmo, vamos ver agora se é mesmo, diante daquela menina. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas enquanto adolescente, lá há bastante tempo atrás, tinha uma menina que era a menina mais bonita da escola. Eu não sei se você já viveu essa experiência. E todo mundo tinha interesse naquela menina, todo mundo demonstrava interesse naquela menina. Até que um belo dia, aquela menina passou e olhou para mim de forma diferente, falou comigo de forma diferente. E haviam se passado algumas semanas do meu batismo. Eu me batizei com 15 anos. Tinham passado algumas semanas do meu batismo. E na época o Orkut, quem lembra do Orkut? Postaram no Orkut as fotos do meu batismo, e todo mundo na sala de aula sabia que eu tinha me batizado. E de um lado eu seria um frouxo, a minha masculinidade estaria à prova se eu não tivesse ido no papo da menina. Do outro, a minha identidade em Deus. Eu me lembro que era muito difícil escolher a quem eu precisava agradar. Eu me lembro que eu compartilhei com um líder de adolescentes na época. Ele falou: cara, é muito simples. Quantos namorados ela já teve até hoje? Eu comecei a pensar por um outro lado. Você é o mais bonito da escola? Eu falei: eu acho que não. Então não está claro para você que vai ser só mais um momento? Você vai ser só mais um. E você vai abrir mão daquilo que você tem, algo que você está construindo, por um momento. E muitas vezes nós trocamos algo eterno por um momento, por uma fração de segundo, por um encontro, por uma mensagem, por uma foto mal tirada no Instagram, por um copo de bebida, por uma noite num lugar, numa balada. E quantas vezes nós trocamos algo que é eterno? Eu não sei se você consegue mensurar a eternidade com um momento, com momentos de prazer, com um cigarro, com
uma dose de alguma droga, um copo de uma bebida, uma viagem. E muitas vezes nós abrimos mão do nosso chamado para viver um momento. E o nosso chamado não se trata de um momento, mas se trata de uma eternidade. Deus te chama nessa tarde, não para você viver uma vida confortável, não para que você triunfe aqui na terra, mas Ele te chama para viver a eternidade, de geração a geração, para sempre, através dos séculos, conhecendo como Ele é. E se é bom sentir a presença dEle num momento de louvor, imagina passar a eternidade, o conhecendo como Ele é. A adoração é algo que vai fluir de nós. E eu não sei como você imagina o céu, mas pensa no melhor dia da sua vida, no dia em que o Espírito Santo te arrebatou e parece que você perdeu o seu sentido. A eternidade vai ser esse momento, eternamente, sempre, um êxtase de algo que você não consegue descrever aqui na terra. Você vai viver a eternidade. E o seu chamado não é para viver um momento, o seu chamado é para viver uma eternidade. E um belo dia, Jesus, com os seus discípulos, eles falavam da maneira como as pessoas se dirigiam a Ele, e dizem que tu és Elias, dizem que você é um dos profetas. E Ele vira para aquele grupo de alunos, e Ele pergunta: tudo bem, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque importava para Jesus não era o que os outros estavam falando, mas era para aqueles que Ele tinha alcance, entendiam. E a pergunta de Jesus para você nessa noite: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E a Bíblia fala que os discípulos olham um para a cara do outro, obviamente não assim, mas a gente conjectura de que foi essa a situação. E Pedro, imponente, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus adverte Pedro e fala: você está certo, mas isso que você fez de certo não vem de você. Mas imediatamente eu me surpreendo em perceber que na medida em que Pedro reconhece quem é Jesus, Jesus responde para ele: e você é Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na medida em que nós reconhecemos quem é Jesus, Ele revela a nós quem nós somos. Na medida em que eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, Ele reconhece em mim quem eu sou, e não tem como você descobrir quem você é sem reconhecer quem Ele é. Não tem como você saber exatamente quem você é sem reconhecer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você não é obra do acaso, você não é um projeto falido, você não é um aborto que não deu certo, você é filho de Deus. Deus tem prazer na sua vida. Na medida em que reconhecemos Jesus, Ele reconhece em nós quem nós somos, Ele reconhece em nós uma identidade diferente. E Pedro, até esse momento conhecido como Simão, inconstante, aquele que é levado como as árvores no vento, inconstantes e balança para um lado e para o outro, naquele momento Deus dá para ele, Jesus fala com ele: você é Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. E a palavra igreja aparece pela primeira vez no Novo Testamento exatamente debaixo dessa temática. A palavra igreja no original é eclésia. Eu não sei se você se lembra lá no início, quando fala de vocação, a vocação pela qual vocês foram chamados, a palavra é eclésia. A igreja é traduzida para nós de uma palavra que significa chamados para fora. Quando nós reconhecemos quem é Jesus, imediatamente somos transportados para um lugar onde a nossa vida já não faz mais sentido, onde a nossa realidade já não tem mais valor, onde aquilo que eu preciso já não está mais em questão, porque eu entendo que eu reconheço que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e Ele me transporta para o lado de fora. Então viver o seu chamado é uma questão de reconhecer quem é Jesus, para que então Ele te leve para o lado de fora, para que então você seja levado aos perdidos, para que então você seja levado àqueles que precisam conhecer Jesus. Mas não tem como a gente mudar a ordem das coisas, não tem como eu pregar para alguém lá fora sem antes ter recebido Jesus aqui dentro, não tem como eu reconhecer a identidade de alguém sem antes ter reconhecido a identidade de Jesus.
Jesus. E o que acontece com Adão lá no Éden é exatamente isso. Enquanto ele designava a identidade de tudo ao seu redor, ele olhou para o leão e viu, é um leão. E leão tem cara de leão, tem ou não tem? Você olha para o leão, ele parece um leão. Olha para uma vaca, tu não imagina uma cobra. E Adão designava, mas em algum momento ele se esqueceu quem ele era. Ele se esqueceu aquilo que Deus tinha para ele, o propósito. E é interessante que Adão é colocado lá no Éden para cultivar e guardar. E a palavra hebraica para cultivar é a mesma palavra que acontece tempos depois, que aparece tempos depois, quando Arão estabelece na nação de Israel o culto. Cultivar é a mesma palavra que traduz para cultuar, que é a mesma palavra que traduz para nós a cultura. Então você cultiva, você cultua e você torna uma cultura. Todas na mesma raiz etimológica. E não tem como você cultuar sem ter isso como uma cultura. Você não tem como cultivar alguma coisa e você entende que o propósito de Deus sempre foi se relacionar conosco. Porque Adão é colocado lá naquele lugar para se tornar um jardineiro. Ele precisava guardar aquele lugar, ele precisava manter. O pecado entra na terra, ele abre mão de ser jardineiro, ele se torna um agricultor. Do suor do seu rosto você viverá. E é exatamente isso que nós queremos fazer, vivendo em tempos de graça. Nós não queremos cultivar nada, queremos criar algo em demanda, queremos nos tornar agricultor. Um agricultor separa as melhores sementes, prepara o melhor solo, ele não desperdiça, ele não vai colocar a semente numa terra que ele sabe que não pode frutificar. Mas Jesus chega e fala exatamente o contrário. Eis que o semeador saiu E ele fala que enquanto ele fazia aquilo que ele se prontificou a fazer, parte das sementes caiu num lugar, parte das sementes caíram num lugar. Isso fala que nós não precisamos agir. Ô, Ana, esse cara eu acho que consegue. Se eu pregar para ele, eu acho que vai dar. Ele tem cara de... vai ser pastor. Como é que é teu nome? Miguel. Vocês acham que o Miguel vai ser pastor? Eu vou investir na vida dele. A partir de hoje, intencionalmente, eu vou pegar o contato dele no WhatsApp, eu vou mandar mensagem para ele todos os dias, porque eu vejo no Miguel algo diferente. E é assim que a igreja do nosso tempo se porta. Quando a gente seleciona para quem vai a mensagem, para quem eu prego e para quem eu não prego. Porque a igreja do nosso tempo levantou uma barreira onde o Senhor mandou construir ponte. E existem grupos, existem minorias, existem uma seara que não pode ser alcançada, porque a igreja simplesmente fechou a porta para elas. Porque nós dizemos quem pode e quem não pode, quem é e quem não é, quem merece e quem não merece. Mas o seu chamado não é para determinar aonde você vai pregar, aonde você não vai pregar, aonde ou com quem você vai falar. E essa semana eu ouvi um testemunho de um irmão que hoje tem 51 anos e aos 16 ele foi apresentado para o mundo das drogas. Com 16 anos ele tocava num conjunto de pagode, na época que conjunto fazia sentido, e lá ele precisava fazer uma sequência de shows com 16 anos, e numa dessas viagens deram para ele alguma coisa que o manteria ligado, e ele conhece a cocaína, e depois da cocaína, a cocaína já não fazia mais sentido, e com 20 anos ele procura algo mais forte, até que ele acaba conhecendo uma droga chamada crack. E ele falou que ele usou crack uma vez e nunca mais ele conseguiu parar. Até que um dia nós trabalhávamos lá no bairro onde vivemos. Nós chegamos para trabalhar, tinha uma pessoa guardando o carro, flanelinha, com mau cheiro de bebida e com aspecto de drogado. E quando todo mundo virava as costas para ele, quando todo mundo repudiava, não por mim, porque a minha vida era muito corrida,
Um dia, saindo do carro, ele viu, não sei se é a Bíblia, um folheto, alguma coisa. Me perguntou: caramba, você é da igreja? Eu falei: sou. E tem um lugar lá para você. Inclusive hoje tem culto. Vamos comigo no culto? Ele: mas olha como eu estou. Eu falei: mas não faz diferença a maneira como você está. Você quer ir comigo? Ele aceita o primeiro convite, isso já tem 6 anos. E de lá para cá, dia após dia, de vez em quando ele ainda tem uma recaída, dia após dia, ele descobre quem é Jesus. Não o Jesus bonito europeu que aparece no filme durante a Páscoa, mas um Jesus que o aceita como ele é, que entende o passado dele, que sabe as circunstâncias que o levaram a viver a vida que ele vive, e ele vive as lutas que eu e você não vivemos por conta do pecado, porque sermos perdoados do pecado não nos leva a um lugar de privilégios, precisamos dar conta da vida que vivemos. E na terça-feira, no carro com ele, ele falou: tem mais de 40 dias que eu não boto uma gota de álcool na boca, tem alguns meses que eu já não me drogo mais, e eu não estou entendendo porque eu não tenho mais vontade, porque antes exigia de mim muito esforço, mas hoje eu já não tenho mais vontade. Eu vivo algumas lutas, vivo algumas dificuldades, mas parece que agora eu sei quem eu sou. E não por acaso o Espírito Santo de Deus estava tratando daquilo que ele precisava falar comigo e com você nessa noite, nessa tarde. Porque o nosso chamado não se resume naquilo que fazemos, mas em quem somos, em quem nos tornamos. Você não é chamado para ser melhor do que ninguém, pelo contrário, aquele que quer ser o primeiro, seja o último, aquele que quer ser o maior, sirva a todos. E o nosso chamado nessa tarde é reconhecer quem ele é. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa tarde. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Porque você entende o meu chamado, eu te chamo para fora. E as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não podem prevalecer aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que entendem que existe uma missão a cumprir aqui na terra. E a minha pergunta para você é: você quer viver o seu chamado? Seja a igreja. Ele continua no versículo 7, voltando lá em Efésios. Ele fala, e agora ele vai falar de forma mais objetiva sobre como viver esse chamado. Ele continua: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele começa o versículo 7 falando sobre uma graça, e a graça é um favor imerecido, algo que nós não merecemos, e ele torna cativo o cativeiro. No versículo 1 ele se dirige a si mesmo como o prisioneiro do Senhor, e agora no versículo 7 ele fala: já não faz mais sentido aquilo que me aprisionava. Roma acha que consegue me manter preso, mas na verdade eu descobri algo muito maior, porque o meu Jesus foi às alturas e tornou cativo o cativeiro. Aquilo que te aprisionava agora se torna cativo em Jesus. Aquilo que te impedia de fazer, aquilo que te impedia de realizar, agora se torna cativo em Jesus, e já não há mais limitação. E por conta disso ele dá dons aos homens, e um dom é um presente, e o Senhor te deu um presente. Aquilo que tem dentro de você, a maneira como você olha o mundo ao seu redor, as suas habilidades, tudo aquilo que faz de você quem você é um dom de Deus para a sua vida. Os seus gostos, as suas
preferências, as suas habilidades. O que tem dentro de você determina para onde você vai. Vamos supor que você vai fazer uma viagem hoje, e a primeira coisa que você precisa saber para montar a sua mala é para onde você está indo. Se você vai para um destino de frio, você coloca dentro da sua mala casaco, meia, luva, touca. Você vai para um destino de praia, você coloca roupa de banho, toalha. O que tem dentro da sua mala? O que será que o próprio Deus colocou dentro de você? Aquilo que tem dentro de você determina para onde você vai. Aquilo que Deus colocou dentro de você determina onde você vai chegar. As suas habilidades dizem exatamente a maneira como você vai servir a Deus. Um dom, Deus te deu de presente alguma coisa que só você tem. Uma capacidade de realizar que só você tem. Uma capacidade de falar que só você tem. Talvez você se comunique de maneira muito clara. Talvez você tenha uma habilidade de lidar com as crianças que mais ninguém tem. Talvez você faça um arroz com feijão que rouba elogios por onde passa, um bolo de chocolate, eu não sei de que maneira você vai ser usado por Deus, mas tudo aquilo que Ele colocou dentro de você é bagagem para te levar aonde Ele quer te levar. Tudo aquilo que você carrega dentro de você é, na verdade, a maneira como Ele quer te usar, desde que você entenda que o chamado é para relacionamento. Ele te chama para viver em relacionamento com Ele, para que então Ele te use com aquilo que Ele já depositou dentro de você. Você não se precisa se tornar alguém para então fazer alguma coisa. Deus vai te usar do jeito que você é. Ele te fez, Ele te designou. O design elaborado nos céus determina a maneira como você vai ser usado, e muitas vezes nós não somos usados porque não entendemos o propósito para o qual fomos criados. Imagina que há 20 anos atrás alguém leva um iPhone de última geração e entrega nas mãos de uma dona de casa. Ela vai olhar e vai saber o que é isso aqui. Ela vai apertar, e há 20 anos atrás um telefone fixo era algo difícil. Hoje é comum a nós. E sem saber para o que serve, ela não vai conseguir daquele iPhone, que seja o 17 que lançou semana passada, extrair daquela ferramenta tudo aquilo que serve, porque para sermos usados precisamos entender as ferramentas que temos nas mãos. Você der um instrumento desse aqui para alguém que não sabe tocar, não vai sair som algum. Você der a bateria e as crianças pegam na bateria e não tem ritmo, não tem compasso, não tem cadência. Deus quer te usar segundo as ferramentas que Ele já te deu. Você precisa conhecer essas ferramentas para que então você cumpra o propósito pelo qual Deus te criou. E o texto continua. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Diante dessas 5 vertentes, a igreja se move há mais de 2000 anos. Você pode não ser um apóstolo concebido, mas Deus designou alguém para isso. Alguém que olha e vê a visão e sabe que naquele lugar precisa de alguém. Talvez você olhe para o ofício de um profeta e associe a um vidente alguém que vai determinar ou dizer o que vai acontecer, quando na verdade somos chamados a profetizar a vida sobre esse lugar. A denominação a qual servimos professa em cada uma das nossas fachadas uma nova vida. Profetizamos uma nova vida aqui em Lafayette. Lafayette conhece um Deus que traz uma nova vida. Evangelistas são aqueles que são enviados, aqueles que chegam primeiro, aqueles que não medem esforços. Pastores são levantados para cuidar, para apacentar, e mestres são chamados para instruir. Eu não sei de que forma Deus vai te usar, mas aqui está a resposta. Aquele que dança para cumprir um propósito. Existe a dança profética, existe uma dança que atrai uma atmosfera sobrenatural para algum lugar. Aquele que fala, alguém que é bom com texto, talvez essa habilidade que Deus te deu para escrever é para você anunciar
uma verdade que o mundo não conhece. Essa habilidade que você tem de se vestir é para mostrar para o mundo que é possível se vestir de forma digna, decente, bonita. Essa influência que Deus te deu nas redes sociais é para anunciar um Deus que pode todas as coisas, não um Deus de uma polêmica, não um Deus de uma igreja multimilionária, não um Deus que transforma o pobre em rico, mas um Deus que transforma realidades, que muda quem nós somos, que dá para nós um propósito eterno, que é nos relacionarmos com Ele. Eu quero te convidar nesse momento a colocar sua mão no seu coração. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos reúne nessa noite para nos lembrar quem nós somos. O Senhor nos reúne nessa tarde, Senhor, para falar conosco e para nos chamar à Tua presença, Pai. Que nesse primeiro encontro, que nesse primeiro momento, Senhor, possamos nos prostrar diante de Ti, possamos, Jesus, rasgar o nosso coração diante de Ti. Se há, Jesus, alguma prática pecaminosa em nosso meio, Jesus, queremos expor diante de Ti e te pedimos perdão. Você que está aqui nessa tarde e carrega consigo o peso de um fardo que você não precisa mais carregar, coloque diante dele agora. Ele te chama, aquela mesma voz que invadiu o jardim na viração do dia, te alcança nessa tarde e te pergunta onde você está. Ei, meu filho, aonde você está? Há tanto tempo eu não te via por aqui, há tanto tempo eu não ouvia a sua voz, há tanto tempo, meu filho, eu já não sabia mais por onde você andava. E essa é a oportunidade que o Senhor te dá para se colocar diante dele. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Olha para mim nessa tarde, Senhor, e me perdoa, Pai. Eu vacilei, caminhei por um caminho, Jesus, que eu me arrependo, eu me envergonho, mas eis-me aqui, aonde você está. Aleluia. Glória a Deus. Você tem esse momento para se colocar diante de Deus. Glória a Deus. Derrama sobre nós, Jesus, um bálsamo, Senhor. Venha enxugar as nossas lágrimas nessa tarde, Jesus. Vem soprar sobre nós, Jesus, o Teu vento, assim como Tu fez naquele lugar, Jesus. Constrange-nos, Jesus, com a Tua presença, Jesus. Constrange-nos com o Teu perdão nessa tarde, Senhor.